Problema na câmera, vamos lá. Aula de hoje, então, teoria da aprendizagem. E a primeira teoria que nós vamos falar é justamente sobre a teoria do inatismo. Beleza? O que é o inatismo? O inatismo, ou seja, todos aqueles que têm um pensamento inato, né, que vai dar origem, né, a esse pensamento dessa teoria de aprendizagem do inatismo, é todo aquele pensamento que o indivíduo já nasce pronto. Como assim, professor Anderson Dionísio? Já nasce pronto? Sim, simples. Fatores pós o nascimento pouco interferem na aprendizagem e no desenvolvimento do intelecto. Então, aqueles pensadores que defendem que a inteligência é transmitida geneticamente, isso mesmo, ou seja, hereditariamente, pai, mãe, inteligente, logo o filho será inteligente. Essa pessoa, ela defende uma teoria inata, ou seja, inatista, ok? Beleza? Característica que você tem em relação a todos esses pontos. Legal? Tá? Além disso, o que nós podemos enumerar? Nós podemos enumerar que dentro do pensamento inatista, a inteligência ela pode ser medida. Isso mesmo. Num pensamento inato, a inteligência pode ser quantificada. Anderson, poxa, eu imagino que dentro de uma pedagogia moderna, onde a gente fala sobre inteligências múltiplas, onde a gente fala sobre habilidades, capacidades, competências, essa teoria é uma teoria considerada ultrapassada. Sim, você está pensando de forma certa, né? É uma teoria que é alvo de muito preconceito. No entanto, muitas escolas, que são escolas tradicionais, utilizam ainda essa teoria. E muitos países que são tidos, inclusive, como países mais avançados que o nosso, se bem que para um país ser mais avançado que o nosso, cá entre nós, não precisa fazer muito esforço, não é não? Exemplo, Estados Unidos. São países que ainda utilizam muito essa relação do inato. Você vê, por exemplo, que lá tudo é teste de QI. O que é o teste de QI? QI é o coeficiente de inteligência. Ou seja, é uma forma de entender que a inteligência ela é medida. Ela é plausível de medição. Cuidado para não confundir medição com mediação. Mediação é uma palavra que a gente vai encontrar mais na questão do interacionismo, beleza? Já na questão do inatismo, a palavra é quantificação, então é medição, é de medir, de quantificar, de metrificar, beleza? Então, dentro dessa relação, o que você tem? Você tem justamente um pensamento no sentido de que a inteligência pode ser medida e graduada em relação de valores. Você vê que, por exemplo, até hoje lá nos Estados Unidos, o pessoal seleciona as pessoas para fazer parte lá do FBI. Isso aí tu vê muito em filme, né? Esses filmes americanos, né? Da CIA, daquelas agências lá americanas, aquelas agências de espionagem, aquela coisa toda. Normalmente o pessoal tem que fazer um teste de QI. Eles exploram muito isso, né? Essa questão aí do QI, do coeficiente de inteligência, né? Justamente no princípio e na ideia de que? De entender que a inteligência é, número 1, linear. O que é isso, linear? É uma coisa só. Ela não é múltipla. Num pensamento inato,
ela é uma coisa linear. E segundo, é quantificada, é plausível de quantificação. Então, se você consegue apontar que uma pessoa é mais inteligente que a outra, como se a inteligência é uma coisa só, então você tem um pensamento inato, porque você está quantificando a inteligência. Tá? Bom, e a base, obviamente, é o quê? Em que situações pós o nascimento da pessoa pouco influenciam no desenvolvimento do intelecto. Por quê? Porque para um pensamento inato, a inteligência ela vem a partir da genética, ela vem a partir da hereditariedade. Beleza? Tranquilo, gente? Bacana, né? Muito legal, maneiro, show de bola. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Não, né? Delicinha, gostosinho, e vamos avançar aí, né? Com toda a força para isso aí. Bom, então vimos aqui uma teoria da aprendizagem, que é a teoria do inatismo. Temos também outras formas e outras teorias de aprendizagem que caem em prova. Outra teoria muito que cai em prova, embora essa também, assim como a teoria inata, né? Ela é uma teoria que sofre muito preconceito dentro da pedagogia moderna, né? Dessa pedagogia contemporânea que a gente prega hoje, é justamente o que? É o behaviorismo, né? Também chamado de comportamentalismo. O comportamentalismo, ele vai partir do princípio e da ideia do condicionamento. Isso mesmo, condicionamento. O que vem a ser o condicionamento? Condicionamento é toda uma ideia de quê? De estímulos e de respostas a esse estímulo. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre condicionamento físico, sim, você vê que normalmente o pessoal aí que é maromba, que não é o caso do professor Anderson Dionísio, não é, tá? O que acontece? Justamente, você vê que o pessoal ele tem todo um condicionamento no sentido de quê? De estimular lá os músculos, né, por meio de exercícios físicos, e a partir dali, né, o corpo dele dá a resposta, né, moldando ali. Por isso que é uma situação de condicionamento, é uma situação também comportamental, né? Você vê que essa palavra comportamentalismo, que tem a ver com essa questão de comportamento, né, que tem a ver com essa relação do condicionamento, tem tudo a ver, porque o cara que é marombeiro, ele tem que ter um comportamento de marombeiro, não é? Não tá para o cara ser marombeiro e ter um comportamento meio guloso, como o professor Anderson Dionísio, um comportamento que não aguenta ver uma pizza, um comportamento que não é verdade. Por quê? Porque senão você não vai ter aquele estímulo apropriado para aquela resposta que você está exigindo. Então, essa teoria da aprendizagem é basicamente a mesma coisa que esse pensamento de academia para a relação da aprendizagem. O que é isso? Estímulos que são provocados nos alunos, estímulos positivos, para obter respostas positivas. Estímulos negativos, para que você tenha, obviamente, respostas que são negativas. Isso, inclusive, ganha um nome muito especial. A base do pensamento, né, de um dos grandes pensadores da educação que são comportamentalistas, que é o cara chamado Skinner, que é justamente a relação do comportamentalismo operante, né, que é justamente o quê? Essa questão de você criar estímulos e ter respostas a partir desse estímulo, de acordo com o tipo de estímulo, né?
Anderson, por que essa teoria ela sofre muito preconceito? Primeiro, porque ela fala sobre moldar o comportamento. Sim, fabricar o comportamento. E segundo, que ela é uma teoria muito baseada em pesquisas feitas em cima de animais. Isso mesmo. Em cima de cachorros, em cima de pombos, né? Em cima do elefante, animais de circo, por exemplo. Então, o que acontece? Vamos lá. Condicionamento operante nessa relação aí com cachorros, né? Então, tem um pensador, por exemplo, russo, chamado Pavlov. Quer dizer o quê? Estimulava os animais a fazer aquilo que ele queria e, em troca, ele dava o quê? Presente para os animais, ou seja, normalmente alimentação. Tá? Recentemente a gente está vendo aí a Rússia invadindo a Ucrânia, que obviamente não é tema da aula de hoje, né? Mas, assim, é uma situação que a gente pode contextualizar. Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, a maior batalha que houve na Europa foi a Batalha de Stalingrado, onde a Alemanha, o exército nazista de Hitler, tentou e, de certa forma, invadiu parte do território russo. E a Rússia, que não tinha, né, recursos militares para impedir essa invasão, obviamente, muitas vezes se fez uso de vários mecanismos. E um dos mecanismos que ela fez uso foi exatamente o estudo desse pensador comportamentalista, né, russo, que é o Pavlov, né? Principalmente o que? Moldando o comportamento de animais, no caso de cachorros, e estimulando esses cachorros a procurar alimentos junto aos tanques de guerra, no caso, aos tanques de guerra alemães. E, obviamente, né, eles eram equipados, né, pelos russos com bombas, granadas, bombas, e eles soltavam os cachorros corriam em direção aos tanques de guerra e, obviamente, explodiam lá alguns tanques. E isso foi um dos fatores, né? Claro, teve a questão climática, a questão da resistência popular, entre outras coisas, mas foi um dos fatores determinantes pelo qual impediu que a Alemanha de Hitler fracassasse no seu avanço para o Oriente, né? No seu avanço aí para o leste europeu, invadindo, no caso, o território russo. Então, são questões ligadas a isso. Na educação, o comportamento, ele também, dentro desse pensamento, você vê nessa teoria de aprendizagem muito também em escolas tradicionais. Você vê uma coisa, né? Eu, nos meus quase 30 anos de magistério, ano que vem eu faço 30 anos de magistério, já sou considerado aí, até me sinto um pouco veterano já no magistério, mas isso que eu vou contar para vocês não é da minha época de aluno, mas é da época da minha mãe. Minha mãe contava que na época dela tinha a questão da palmatória, tinha até castigos físicos, por exemplo, ajoelhar no milho, coisas do tipo mais ou menos que ela contava, até porque ela estudou num colégio tradicional, né? Na época, que não existe mais, um colégio lá de Nova Iguaçu chamado Colégio Afrânio Peixoto. Mas o fato é que, consequentemente, ela contava coisas de época que eram assim. Por quê? Porque a teoria de aprendizagem que era utilizada era baseada, né, no behaviorismo, nos pensadores como Skinner, como Pavlov, que era a relação do comportamentalismo. E eles entendiam que o comportamento humano, o comportamento da aprendizagem, ele pode ser o quê? Moldado, transformado ali em relação à questão de moldes.
E, consequentemente, é aquela máxima. O aluno desempenhou aquela tarefa e foi bem, recebe prêmios. Aí já pega a minha época, por exemplo, colégio que eu estudei, na minha época pegava, não tinha castigo físico, né? Não me livrei do castigo físico, mas tinha chapeuzinho de burro. Na minha época ainda tinha essa coisa de chapeuzinho de burro. Eu botei várias vezes o chapeuzinho de burro, porque é um pensamento também comportamentalista. E da mesma forma que no extremo, né, para estímulos negativos, tinha o chapeuzinho de burro, tá? Eu também ganhei algumas vezes a medalha, que você ganhava uma medalha lá de primeiro da turma, segundo da turma, terceiro da turma. O que é isso? É justamente a questão do pensamento comportamentalista, não é? Então, muitas escolas tradicionais, se não seguem o pensamento inato, né, elas seguem o pensamento comportamentalista, que é essa questão de você entender que a aprendizagem, ela pode ser o quê? Moldada a partir de estímulos provocados na relação da mudança do comportamento humano, né? Então, é uma forma, basicamente, de você meio que fabricar o comportamento humano no sentido de estímulos positivos para respostas positivas e negativas para respostas negativas. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente? Tranquilo? Bacana, né? Muito legal. É muito sempre prazeroso dar aula de pedagogia, óbvio, né? E em especial dessa parte psicológica, teórica, né? E que fala muito sobre várias coisas ligadas a isso, né? Anderson, poxa, você falou sobre o inatismo, mas você não citou um pensador, porque dificilmente cai um pensador inato em prova. Mas eu posso citar aqui para você um que, no caso, seria considerado um dos mais importantes, que era o Alfred Binet, né? O Binet, que é justamente o cara que idealizou, né, o exame de QI. Essa questão voltada à quantificação da inteligência, que é o que você tem no inatismo. Beleza? Acabamos de falar agora sobre o comportamentalismo. Legal? Bacana? Muito legal, né? Muito interessante, né? Essa teoria, mas temos a outra teoria, que é considerada essa a mais utilizada, né? A teoria mais utilizada, hoje, cada 10 pensadores pedagógicos aí modernos, pelo menos 9 são interacionistas, que é a teoria que vamos falar a partir de agora, né? O interacionismo é justamente aquela teoria em que se baseia o quê? A influência do meio na relação da aprendizagem. Beleza? Legal? Como assim, professor Anderson Dionísio? Isso mesmo, né? A influência do meio. Do meio. Meio na relação da aprendizagem. E esse meio, ele pode ter algumas variações. Então, por exemplo, os dois principais e maiores pensadores interacionistas Vygotsky e Piaget. Mas, como a gente já viu e vamos voltar a ver, né, ainda na aula de hoje, vamos ver que eles têm as suas divergências principalmente, né? Você vê que uma das divergências ligadas a Piaget e Vygotsky é como cada um dos dois, né, enxerga essa percepção do meio,
Porque, por exemplo, o meio para Jean Piaget seria o meio biológico. Um meio biológico, um meio ambiente. Então ele está falando sobre a questão da influência do meio físico, sobre a relação do meio biológico. Já a questão de Vygotsky, ele parte do pensamento do meio social. Então, as relações sociais, as relações humanas, que vão moldar a inteligência, desenvolver a inteligência, enfim, o intelecto. Por isso que, inclusive, existe essa ressalva que diz que Vygotsky ele é considerado um sócio interacionista, característica que você tem de uma certa divergência entre Jean Piaget e Lev Vygotsky, característica que você tem, mas ambos representam essa ideia do interacionismo, Então, são aqueles que percebem a relação, ou seja, a relação com o meio. Anderson, temos só Piaget e Vygotsky? Não. Tem um outro pensador que também, numa proporção menor, cai em prova, mas também cai em prova. Beleza? É muito interessante para sabermos, e falarmos, que é o Vallon. O Vallon, olha que coisa interessante. Para Piaget, o meio é o meio biológico. Por isso que, inclusive, é dito como meio de dentro para fora. Para Vygotsky, o pensamento dele é um meio social. Então, o pessoal costuma dizer que é o meio de fora para dentro. E Vallon, ele entende o meio como de ambas as formas, tanto biológico quanto social. Então, no pensamento de Vallon, o meio ele é tanto dentro para fora quanto de fora para dentro. Beleza? Então são as relações que nós temos de grande importância e nas quais nós temos um forte destaque em relação a isso que estamos enumerando. Beleza? Enumerando em relação a tudo isso, a esses pontos aí em relação, e que a gente vai voltar daqui a pouco a falar sobre essa teoria, sobre esses pensadores, em especial Piaget, Vygotsky e Vallon, beleza? Pois bem, temos também uma outra quarta teoria muito importante para cair em prova, que é exatamente a chamada teoria humanista. Isso, onde o principal pensador da teoria humanista é Carl Rogers. E basicamente, gente, a gente pode dizer o seguinte, que o movimento de escola nova, aqui no Brasil, chamado o Manifesto dos Pioneiros da Educação, os escolas novistas, enfim, tanto faz uma coisa quanto a outra. O fato é que esse pensamento de escola nova, ele justamente ele tem como essência, e ele é muito alimentado pelo quê? Pelo pensamento humanista. Pelo pensamento humanista. E o que vem ser esse pensamento humanista? É a percepção de que o aluno, ele não é um mero aluno. O aluno é um ser humano. Então a aprendizagem, ela é muito mais complexa do que uma relação formal de ensino-aprendizagem. Ela parte também sobre o quê? Sobre características da necessidade humana. Então, a relação de aprendizagem,
ela parte sobre a relação da saúde física, emocional, psicológica, né? Sobre a questão alimentar, tá? Sobre a questão, enfim, de todas as percepções do aluno como ser humano. Então, por exemplo, o pensamento que gerou a introdução da merenda escolar no Brasil foi um pensamento humanista, no sentido óbvio, mas que nem sempre, em todas as épocas, foi pensado assim. Mas você sabe que é óbvio de que um aluno que está com fome não aprende. Não é óbvio isso? Você não concorda comigo? Claro, isso é notório, né? Eu acredito que não há discussão sobre isso, beleza? O cara com fome ele não vai aprender. Como é que ele vai aprender? Então ele tem que ter todo o atendimento básico, que serve como um substrato para aprendizagem. Ao final de contas, o aluno ele não é diferente de um ser humano. E o pensamento humanista de Carl Rogers, ele parte desse princípio. Uma prática colocada aqui no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, muito ligado a essa questão humanista, é justamente o projeto, e quem teve a possibilidade, de conhecer na prática antes do seu sucateamento pode corroborar com o que eu estou dizendo. Projeto CIEP, do grande sociólogo brasileiro, idealizado, pelo grande sociólogo brasileiro Darcy Ribeiro, que era um pensamento humanista. Você vê que primeiro o pensamento do CIEP, famoso vulgo Brizolão, era, número 1, de uma educação em tempo integral. Então, veja bem você, a gente está falando de uma década de 80, e que agora a gente já estaria nutrindo estaremos colhendo, no caso, já frutos de pelo menos 2 gerações, quase de 2 gerações, se esse projeto fosse implantado, e fosse realizado conforme a teoria estava sendo demonstrada, E você vê que o Brizolão, o que tinha no Brizolão? Primeiro, uma educação integral. Segundo, uma educação que não partia só da relação sala de aula, relação professor-aluno, relação quadro, famoso cuspe-giz, o famoso senta, cala a boca, vira para frente, mas sim uma educação que partia de atividades que eram realizadas, atividades físicas, atividades de leitura, de estímulos à leitura, atividades que futuramente, claro, com a inserção desse mundo digital, que nessa época não tinha, provavelmente já estaria aí inserida nessa realidade, tá? Atividades ligadas a lazer, sim, atividades ligadas a tratamento odontológico. Você tinha lá aquela molecada, tudo com aqueles dentes podres, Então, atendimento odontológico, não dá para o cara aprender com dor de dente. Isso é óbvio, não é? Tem como? Não tem como. Merenda, as refeições diárias sendo, colocadas ali, já com nutricionistas, atendimento médico. Não dá para o cara aprender se o cara está doente, não é verdade? Isso é óbvio, mas nem sempre foi pensado assim. No passado, a gente sempre pensou que a educação é o quê? O cara está ali para aprender o que está sendo ensinado. Então, a percepção que você tem é de que o indivíduo ali não é um ser humano, o sujeito ali, no caso, como a pedagogia, os livros, os autores gostam de falar esse termo, o sujeito, ele é o quê? Ele é
um aluno, e o aluno é uma coisa diferente de um ser humano, e é uma coisa que vai contrária a essa percepção, pelo menos embrionária, do projeto CIEP, que obviamente por questões políticas, né, não foi para frente, né, não foi para frente, a tal ponto, né, de uma das frustrações, né, tanto de Brizola quanto de Darcy Ribeiro, em relação ao sucateamento do CIEP, foi uma frase que eu concordo plenamente com eles. Posso ter várias objeções sobre outras coisas, mas essa pelo menos eu concordo plenamente, de que a educação no Brasil, ela é o fracasso da educação no Brasil, ela é um projeto. Ela é um projeto. Existe um projeto para fazer com que a educação fracasse no Brasil. Claro, né, gente? É interessante para alguns, né, que estão na elite, e que nessa época que a gente vive, inclusive hoje, né, de uma crise, tem uma galera limitada em número de pessoas, né, porque é bem pequena a parcela, mas que está se enriquecendo absurdamente, não é? Então, para essa galera, o sistema está funcionando. Para essa galera, estamos no caminho certo. Para essa galera, estamos caminhando finalmente, porque o Brasil não estava avançando para essa galera. Então, são situações que me fazem pensar, né, numa frase que eu ouvi a primeira vez há mais de 30 anos atrás, né, bem mais de 30 anos atrás, né, eu ainda era adolescente, né, ou um jovem adulto, no caso,